Fortaleza explicou por que não deixou o clube. Os dois uruguaios contratados pelo Ceará já treinam em Porangabuçu. Ingressos do jogo de estreia do Ferroviário terão desconto de até 50% de desconto. E ainda tem hoje Copa São Paulo. 18 horas e 9 minutos, 6 e 9 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio Veículos. Também em nome de Pizzaria e Hamburgueria Oval, anunciando o nosso programa já no ar no YouTube. Vale Esportes, é futebol de primeira. Já pensou em curtir as férias com 2 motos 0 km na garagem e muito dinheiro no bolso? E tudo isso com apenas R$3? É possível com Cariri da Sorte. No quarto sorteio tem uma Honda Bros 160 0 km, mais uma Honda CG Start 0 km, mais R$5.000. É uma Honda Bros mais uma Honda CG Start mais 5.000. É demais! E mais R$7.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$3.000 no Giro da Sorte. Com apenas R$3, você pode curtir as férias dos seus sonhos. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pensando na educação das nossas crianças e jovens, a Prefeitura de Juazeiro inaugurou um moderno e grandioso equipamento que trará uma economia anual de R$2.400.000 para o município. É isso aí! É o novo complexo operacional da SEDUC, que além de acolher o Centro Administrativo para Transporte Escolar, Depósito de Alimentação Escolar e Almoxarifado Central, também irá suprir 75% de toda a energia escolar e de todos os equipamentos da educação. Pense numa conquista histórica. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá. Amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes, o timaço da Vale FM. E ao nosso lado está ele. Ele quem? Cadê a vinheta? Tem que ter, né? Claro. Não sei seu nome. Bota aí pra saber quem é você. Mais um. Bota a vinheta pra saber quem é você, rapaz. Deixa eu botar a essa boneca. vinheta? Bota a vinheta. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Tudo bem, Delton? Um abraço pra você. Muito prazer. Eu sou o João Filho. Olha aí. Boa noite pra você que nos Apresentado acompanha. por Bibi. É, rapaz. Apresentação de primeira. Pois é. Faltou uma manchete, João Filho. Eu pulei uma manchete. Pois é, eu percebi. Rapaz, que coisa, Percebi. Pois diga aí qual é a manchete. Diga, O você Cariri sabe. vai ter desfile de malas no aeroporto de Juazeiro do Norte na madrugada de hoje pra amanhã. Que conversa é essa? É, João Filho? rapaz. Desfile de mala de jogador chegando em Juazeiro pra vestir a camisa do Cariri. De jogador, tudo num voo só, é? 7 atletas. Num voo só. 7 jogadores vão desembarcar. A informação que nos foi Vem repassada tudo num voo só do mesmo lugar, pelo João Filho. clube. João Filho. Pelo menos foi o que chegou pra gente. Pro Cariri, João Filho. Pro Cariri. Tudo de avião. Tudo. Do mesmo voo. Do Passarinho. No mesmo voo. A Vem informação tudo que da mesma origem. desembarcam a partir das 0 hora 7 atletas João pra Filho. compor o elenco Tá bom. do clube. Dentre eles... Era a manchete que tava faltando. eu vou trazer os nomes daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu trago os nomes. João Tem nome Filho. de jogador que já defendeu um clube aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Tem um goleiro, é? Tem um goleiro aí na Que área. jogou no Icasa, é? Ele mesmo. Vai jogar no Cariri, João Vai Filho. jogar no Cariri. João Filho. Tem lá do Sul. João Filho. Ah, tá bom. Vamos esperar então as informações também do time do Cariri aqui no programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Hoje começa o Campeonato Carioca, João Filho. Já começou, né? Campeonato mais, aliás, já começou, o campeonato mais equilibrado do Brasil. É, É o Campeonato Carioca. pra você, né? Como é? Pra você ele é equilibrado, né? Olha, o Campeonato Carioca é tão equilibrado que o Flamengo ganha quase sempre. Sim. O Vasco ganha de vez em quando. O Fluminense às vezes. E o Botafogo quase nunca. Esse às vezes do Fluminense é o atual bicampeão. Não Né? tem problema. E o Botafogo quase nunca. Não é equilibrado, não, esse Campeonato A Carioca? bola tá rolando com o jogo da Portuguesa. A Portuguesa lá do Rio. Saiu de Santos e foi jogar no Rio? Não, essa é a Carioca. Ah, tem uma Carioca. Contra o Bangu. Pô, Bangu, cara. E a Portuguesa tá ganhando 1-0. Tá ganhando? O jogo tá em andamento, 16 minutos do segundo tempo. A Ó, Taça João, Guanabara tá em Vai andamento. achar que eu não sei que tem a Portuguesa no Rio de Janeiro. Se Pelo fica com amor essas de brinca- Deus, Delton. Fica com essas brincadeiras aí, o povo vai achar que eu não sei. Delton Sá dos clubes. Hoje começa o Goiano também, hein? O Campeonato Goiano começa Hoje hoje. começou o Paraibano. Começou. Rapaz, eu acompanhando O aqui 13 no jogou. aplicativo, o 13 jogou e já começou a ranteia. Pois é. Perdeu para um time chamado Serra Branca, 2-0. E no final Serra do. Branca é de Serra Negra, é? Rapaz, eu não sei de onde Sabe é a não, cidade que Tá. é a sede do Serra Branca. Serra Branca. Mas um dos gols marcados pelo Serra Branca foi de um ex-atacante do Guarani de Juazeiro. Quem? Vou buscar o nome do cidadão aqui. Certo. Ontem, e quando acabou o jogo, Delton, o presidente do 13, ele discutiu com um torcedor que partiu para agredi-lo fisicamente. Por quê, homem? Pela derrota, rapaz. Não, mas não pode não. Emerson Catarina, Delton Sá, foi ex-atacante do O Serra Guarani. Branca é lá de Cajazeiras, homem. É de Cajazeiras, seu Serra É, Branca? um Serra Branca, homem. Pois pronto. Pois ontem ele foi para Campina Grande e deu uma beliscada no 13. Foi? 2-0. Aham. No início do Paraibano de 2024, o Emerson Catarina, que jogou aqui no futebol de Juazeiro, jogou no Guarani, ele marcou um dos gols da vitória do time do Serra Branca, né? É novidade pra mim o Serra Branca de É o Cajazeiras. antigo Paraíba lá de Cajazeiras. Eu conhecia só o Atlético conhecido como Trovão Azul, né? Você que tá dizendo, não tem nada a Conhecido ver com como isso, não. Trovão Azul.
Mas enfim, o Serra Branca começou bem a disputa do campeonato lá do nosso querido vizinho estado aqui da Paraíba. Tá certo, meu caro João Filho. Tá certo, trazendo as informações. Hoje tem campeonato carioca, como ele disse, tem campeonato pernambucano. Tem baiano, Potiguar, tem do Maranhão. Potiguar, então, hoje tem muito futebol pelo Brasil. E dia de futebol... O mais organizado só começa no próximo final de semana. No próximo, né? Nesse final de semana agora que vem. Certo. Que é o mais organizado do país. Começa agora sábado, tem jogo já do campeonato. Não, o Cearense é o mais desorganizado pra mim. João Filho, o mais organizado pra mim é o Paulista. Que conversa, mais organizado que o Cearense, de jeito nenhum. Tá certo. Então. Você quer essa conversa aí? Muito bem. Então vamos eu vou mandar você lá pra rádio lá de São Paulo. Pois vamos em frente. Qualquer coisa, Pedro Paulo tá aqui. Pedro Paulo tá aqui. Vamos falar do Icasa? Falar do Verdão do Cariri. Verdão do Cariri. Se prepara para a segundona do Campeonato Cearense. Pedro Paulo tá chegando. Sempre em nome de Diniz Supermercados. O Diniz Supermercados vende até bola lá agora. Tá vendendo bola? Elton Gomes, você compra a bola. Você quer ser bom de bola, vai lá na loja da Avenida Elton Gomes. E lembrando que hoje, quarta-feira, Diniz Supermercados, tem a quarta do futebol. Tem muita cerveja em oferta para você. Tem carne também em promoção para você preparar. Aproveita. Aquele pediço, tomar aquela carnezinha bem gelada, ou bem... Aí não dá, a cerveja gelada aí e a carne bem assada. Aí fica difícil. No Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem Diniz Supermercados. Pedro Paulo Vieira, começa falando, mandando alô para Bruno Moraes, que o Brunão tá lhe ouvindo. Eita, mandar um alô pro Bruno, grande Bruno, tá sempre aqui nos dando audiência. Onde a gente tá, o Bruno tá ouvindo também. Boa noite, Delton, boa noite, João Filho. Boa noite a todos. E também pro Pelado lá no Crato. Alô pro Pelado. Sabe o alô também? Adivinha pra quem esse alô? Pra quem? Quem? Diga. Bibi, tava lá no CT Praxidão hoje, prestigiando o Verdão do Cariri. Pedro Paulo. Pedro Paulo! Ele pegou e disse que o dele tem que ser bem trabalhado. Ele disse que sua vinheta tem que ser produzida, tem que ter um texto. Tá na primeira fase ainda, né? Ele pegou Mas falando do Verdão do Cariri... Mas uma conta que o senhor vai pagar, viu? João Filho. Mas falando de Verdão do Cariri, o Verdão treinou hoje lá no CT Praxedão. O técnico Leandro Campos começa a dar a sua cara, a gente começa a ver o time que vai a campo, né? Um possível time titular do Icasa. Hoje um trabalho de ataque contra a defesa e após o treino, o Verdão do Cariri iniciou as apresentações oficiais dos atletas, iniciando com o velho conhecido da torcida alviverde, o hoje experiente volante Guto, que tem passagens do Icasa, naquele acesso histórico em 2009, naquele super time de 2013, e volta agora para defender as cores do Verdão do Cariri em busca de mais um capítulo nesta história vitoriosa. O Guto também quer recolocar o Icasa na Série A do estadual e falou assim com a nossa reportagem. Eu queria dizer que para mim é uma satisfação vestir de novo a camisa do Icasa, com muitas pessoas não querendo, mas Deus é maior, estou aqui para fazer o meu melhor. E aqui eu só tenho um objetivo aqui, é o acesso para o Icasa, né, que esse time, até hoje não entendo porque está na segunda divisão, né, erros, todo mundo comete erros, né, espero poder ajudar e logo no próximo ano 2025 o Icasa está na primeira divisão. E aí o Guto falou também, Delton e ouvintes do Vale Esportes, que uma parte da torcida do Icasa rejeitou, né, foi contra a volta do volante Guto, como a gente falou, tem história. Em 2 times históricos do Verdão do Cariri estava o Guto, e ele falou assim sobre essa pequena parte da torcida que foi contra a história, o retorno dele para o Alviverde de Juazeiro do Norte. Chego bem, graças a Deus, muito motivado, né? Porque para mim vai ser difícil, vamos lutar muito para esse acesso. Para mim vai ser muito gratificante, né? E os torcedores, né? Cada um tem respeito, né? Fiquei triste porque o que eu fiz aqui, eu acho que eu ajudei mais que atrapalhei, mas como eu falei na entrevista uma vez, Deus não agradou todo mundo, valeu. Tem história e quer continuar fazendo história com a camisa do Verdão do Cariri. O Guto tem passagens muito interessantes no nosso futebol. E eu vou começar pela primeira vinda dele. O Guto fazia parte do time que... Ferroviário. Não, o Guto fazia parte, eu tô agora na dúvida, se o Guto ascendeu o Icasa... 2009? Sim. Sim. Contra o Paysandu. Se o Guto fazia parte João do Neto time. e Xuxa era o meu campo. Marcos Vinícius e Panda, e no segundo tempo Carlinhos. Então, Tiago, Alain e Everaldo, Marciano e Pampico. No ano posterior, né, o Icasa jogou segunda divisão do Campeonato Cearense com Guto, com o Júnior Xuxa. Aquele time que passeou, né? Pois é, que passeou na Série B do Campeonato Cearense, e o Guto
fez parte do time que subiu, né? Foi o time que conseguiu levar o Icasa para disputar, né, a Série B naquele ano, e logo depois do Campeonato Brasileiro da Série B, aí não. O Guto foi negociado, Futebol o Paulista Xuxa foi negociado. Se não me engano, os dois foram pro São Bernardo. Porque na verdade o empresário era lá da região, né, que acabou contratando os atletas aqui da nossa região. Então, ele tem tanto essa passagem, como ele fazia parte do time que quase chegou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 2013, o Guto fazia parte daquele elenco, né, que jogou... Inclusive, o Guto jogou contra a Chapecoense, aquele jogo dos chapéus. Jogou. Ele estava em campo. Então, o Guto tem passagens importantes no nosso futebol, né? Não sei porquê, talvez, né, aquela última decisão, quando ele acabou não vindo para cá, enfim, coisas desse tipo. Mas eu acho que... O torcedor ficar chateado, Del, sabe por quê? Porque quando o Guarani foi para a Série C, o Guto tava lá. Foi campeão da Série C pelo Guarani. Aí o torcedor pode se chatear. Assim, mas veja bem, aí eu consigo enxergar que é assim, ó. Tem uma galera mais jovem que tem muito isso, né? Mas sabe quem jogou também nos dois? Marciano. É que eu tô dizendo assim, tem uma galera mais jovem, uma galera que é essa galera das redes sociais, né? Que interage mais, que aí é uma galera que pega mais no pé, né? O pessoal da velha guarda, aqueles mais antigos, nem ligam tanto para essa questão dessa rivalidade dessa forma como é colocado por alguns torcedores. Eu acho que a rivalidade ela tem que existir, mas existem alguns limites, né, nessa questão de rivalidade. Respeito a opinião de todo mundo, mas o Guto tem bons momentos. Eu questionei o Guto não pelo onde ele jogou, deixou jogar, mas mais pela idade, pela condição e pelo time que estava sendo montado, né? Mas acho que o Guto tem uma história muito boa no Icasa. E se a torcida... O Icasa viveu bons momentos e deu boas alegrias ao Verdão. E se a diretoria acreditou em mais uma passagem dele por aqui, que o torcedor possa acreditar também e que ele possa colaborar da melhor... Acho que esperar um pouco, né? Para melhor maneira, de campo, né? Para poder, enfim, se manifestar. Eu acho que tem um pouco só de paciência, esperar, ver como é que vai ser o Guto. Resta saber se ele vai ser titular ou não do time do Leandro, de primeiro momento, se fica como opção, enfim. Nos resta apenas aguardar e torcer para que aconteça da melhor maneira, né? É verdade. Mas o Guto é uma figuraça, sabe? Eu me preocupo um pouco com isso, mas acho que o torcedor do Icasa precisa dar um voto de confiança, esperar um pouco, né, em relação a essa questão, porque eu acho... O Guto, primeiro, é uma figura humana extraordinária. A gente teve a oportunidade de conviver com o Guto nesses momentos que a gente fala do Icasa. É um cara muito parceiro ali dos outros, dentro do time. Todo time que joga veste realmente de fato a camisa, corre pelo time. E o Icasa está precisando de jogadores que possam fazer isso e tomara que o Guto consiga fazer dessa forma, vestindo a camisa do time do Icasa. Pois é, o que a gente quer. A gente quer que ele continue escrevendo essa história de conquistas com a camisa do Verdão no Cariri e que o Verdão volte logo à elite do futebol estadual, que é o seu lugar. Beleza, você volta já, né? Daqui a pouco. Volta mesmo? Voltam. Ah, então Você tá não quer certo. que ele volte, beleza. não? Oi? Você não quer que ele volte? Não, eu tô querendo a garantia que ele vai voltar. Eu não vou nem sair daqui, volta então. mesmo? Vou nem Pelo sair amor de daqui. Deus. Não, sai aqui, senão o outro não vai poder falar. Deixa o outro chegar, porque se aí você fica aí, o outro não fala, como é que fica? Aí fica difícil. Bota a hora, João Filho. 18 horas e 25 minutos. 6h25. 6h26. A hora sempre não se meta do meu relógio, não. Cuide do seu, que eu cuido do meu. Sim, senhor. Eu fiquei se metendo na hora do meu relógio, rapaz. O meu é 6h25 e vai ser 6h25 no meu. Pois pronto. Fica aí na sua rodada. Eu mandei essa na hora errada. Vou a hora dizer... certa é 6h26. E por que a tua é certa e a minha é errada? A sua é errada. Baseado em que a tua tá certa e a minha tá Porque errada? a minha está certa pelo horário de Brasília. 18 né? horas e 26 minutos. Tá certo. Tá vendo aí, Pedro? A sua está errada. Vou manter minha posição até o fim. Atenção, a minha hora errada, 18 horas e 26 minutos. Pronto. Hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o Chevrolet, seu Chevrolet 0 Ele resolveu acertar, mas já tá virando pra 27. Está na Novo Rio. Agora já são 18 e 27. Não vá na minha hora que você pode estar atrasado. Vai, João Filho. Bom, o oferecimento dos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e o canal Timaço da Vale, é da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é o dia da super quarta da pizza. Faça o seu pedido pelo 988-42-9514. Agora, meu amigo, eu quero falar, sabe de quem? De casa, com a casa é sua. Você tá construindo, você tá reformando? Tá precisando, agora começa a chover, quando chove vai dar logo um desespero, um Deus nos acuda, dentro de casa aquela umidade, as paredes tudo papocando dentro de casa, a laje com aquela goteira danada, as telhas tudo quebrado, meu amigo, com um risco danado
Então você tem que passar na Casa Com. Aí você vai cuidar do telhado, vai comprar impermeabilizante. Você vai acabar com essa história de estar goteira aqui, goteira acolá. Vai poder passar nas paredes para evitar aquela umidade. Tudo isso na Casa Com. A casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Só tem produto de qualidade na Casa Com. Bom, para você começar o ano se preparando para realizar os seus sonhos, o Timaço indica para você o ESC Cursos. Faça a escolha certa, prepare-se, matrículas abertas para o pré-vestibular Enem, com turmas manhã e noite. Além disso, também estão abertas as inscrições para os principais concursos de 2024, como da Polícia Penal do Ceará, do BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. Então não perca mais tempo, hein? Venha para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Informações pelo 3571-3487, WhatsApp do ESC 999822476. Tem também o site www.esccursos.com.br. Juntos realizamos sonhos. João Filho, se você quiser botar uns vidros bonitos na sua casa, igual aquele do Romeirão, olha o que é que você faz? Eu vou pra Alfa Vidros. Alfa Vidros de Daçaria. Sim, senhor. E tem um detalhe, lá tem qualidade do produto espetacular. Prazo pra você pagar e o de receber, meu amigo, é lá na risca. Diz que é segunda-feira, não tem outra história não, meu caro João Filho. Eu não tenho dúvida. É na Casa Com, você compra lá as cortinas de vidros bonitas que tem lá pra você. Tem box, espelhos, esquadrias, portões em alumínio, para deixar sua casa bonita, certo? Investindo pouco. É lá na Alfa Vidros Vidraçaria, meu amigo. Na Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320. O telefone, o WhatsApp é o 998125851. Alfa Vidros, João Filho. Bom, viro já pra você, viu? O Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes, ao lado de um alguém especial. Conforto, higiene, qualidade, segurança e total discrição no atendimento. Motel Imperial, você pode seguir o Motel Imperial no Instagram, @Motel Imperial Oficial. O motel fica na rua Engenheiro José Walter, 280, no bairro Antônio Vieira, direção do nosso querido amigo André Lemos. Eu vi aqui umas imagens. Você viu? Do CT do Guarani, rapaz, à frente lá, tá bonito demais. O trabalho que o André tá realizando lá, o CT Raimundão, viu? Sim. Em homenagem ao nosso querido ex-prefeito de Juazeiro do Norte, doutor Raimundo Macedo. Tá bonito demais o CT, com um trabalho belíssimo que vem sendo realizado pelo nosso querido André Lemos. Tá, tem uma bolsa de apostas aí, viu, João? Qual é a mesa que João Filho vai estar no jantar do Guarani? Eu vou estar aqui no programa, cara, eu não vou poder. Não, o jantar é depois do programa. Ah, tá. Tem uma aposta rolando aí, qual é a mesa que João Filho vai. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, Adorados Banha Mercadorias em ouro, prata e níquel, com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada. E pagamos à vista, viu, João Filho? Muito bem. Não perca tempo. Você precisa conhecer a Dourados, que é parceira do seu negócio. O professor Ivan Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, @Dourados Joias com 2 S no final. Nossa, com o nosso querido Fernando Martins, não perda. Bom, o Cariri da Sorte desta semana tá com uma premiação maravilhosa e custando bem pouquinho, apenas R$3. É isto mesmo, R$3, porque no quarto sorteio, meu amigo, você vai correr o risco aí de ganhar uma moto Honda Bros, mais uma moto Honda CG 160, mais R$5.000. Tudo isso pra você no quarto sorteio. 2 motos mais R$5.000. E tem mais, um total de R$7.000 do primeiro ao terceiro prêmio e mais R$3.000 do giro da sorte. E atenção, hein, já está à venda o Cariri da Sorte Extra, chance única. Você pode comprar aí, pode ganhar uma moto Honda Pop com apenas R$2. O sorteio será no dia 28 de janeiro. Não fique de fora. Cariri da Sorte é nosso, é daqui. Mandar um grande abraço, meu amigo Soares Leite Machado. Boa recuperação, Soares. Valeu, Soares. Deus te abençoe, querido. Soares, boa recuperação. Vai Ramagem dar tudo Couros, certo. a nobreza do couro, agregada ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno, em estilo e sofisticação. E você quer seguir o Instagram lá da Ramagem? É fácil, é @Ramagem Couros.
A gente fala também da Comercial ZM, que é o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, ferramentas, EPIs, meu amigo, você vai encontrar tudo lá na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. A Comercial ZM é concessionária autorizada dos produtos Steel, na Avenida Padre Cícero, número 2370. O telefone é o 3511-9550. Manda um abraço agora pro doutor Alcido Muniz. Alô, Alcidão, boa noite. Ligado no Vale Esportes, agora você quer colocar geração de energia solar na sua casa, o que é que você faz? Você vai lá na Gênesis Solar, fala com meu amigo Luciano Carvalho, você conversando com ele vai explicar tudo direitinho pra você, e aí, meu amigo, você vai pra ponta do lápis, não tem como, meu amigo, são muitas as vantagens quando você coloca geração de energia solar na sua casa. Olha, eu sou um cara extremamente satisfeito com a geração de energia solar na minha casa. Gênesis Solar, liga pro Luciano Carvalho, 981-23-7956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Um abraço aqui pro José Cícero, tá escutando a gente agora. Alô, Zé Cícero. Um abraço pra você, José Cícero, obrigado pela audiência. Zé Cícero. E eu gostaria que o senhor falasse também das ofertas, Delton Sá, da Madeireira Beira Rio. Por favor, traga pra gente aí, por favor. Eu não sei se o Tiagão já chegou lá das Europas do Pará, que ele tinha ido lá pras Europas do Pará, o meu amigo Tiagão. Mas o Tiagão, ele tem pra você tábua de pinos com 3 metros de comprimento e 30 de largura, só 36,50 a unidade. Tem tábua de pinos com 3 metros de comprimento, 15 de largura, só 15,50 pra você lá na Madeireira Beira Rio. Tem pra você aproveitar também fechadura para portão tetra com 5 chaves, meu amigo, 54,50 lá na Madeireira Beira Rio, meu amigo. Tem tanta oferta pra você. É pra você ficar de olho nas ofertas da Madeireira Beira Rio. A gente fala também da Fox, que tem uma equipe técnica especializada, equipamentos aí de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones para você. Fox do Crato na Senador Pompeu 156, 2 lojas no centro, na Rua São Pedro, esquina com a Rua do Seminário, Padre Cícero com o Santa Luzia, e tem uma loja aberta agora lá no Cariri Shopping. Dê uma passadinha lá. Bom, e agora eu quero falar de Ares Motos, é uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Na Ares Motos, meu amigo, eu vou dizer pra você que tem condições especiais para você comprar a sua moto Honda, tem cota do consórcio nacional Honda e tem muito mais. Ares Motos é a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. A gente fala também do Hotel Amuarama, que é a casa do caririense, lá na capital do estado. Vai a Fortaleza, hospede-se no melhor. Hotel Amuarama, DDD 85-3304-8900. É o WhatsApp, vai facilitar bastante aí para você reservar a sua hospedagem no Hotel Amuarama. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anapela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. E tem lançamento, novo solado de papel em PVC, microfibra expandido, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência, 221, entre a Rua Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 998554193. Ganhador do acesso lá do Jantar do Guarani já tá aqui, viu, Delton? Tô ligado que tá aí sentado. Vencedor aí. do... Aí, ó. E ele veio com a camisa do convite. Flamengo. Bom, a gente fala também aqui da churrascaria Mão de... Camisa do Flamengo. Ele é torcedor do Mengão aí, ó. Viu, João Filho? A gente fala da churrascaria Mão de Vaca, que está de portas abertas para receber você e toda a sua família. Meu amigo, a churrascaria Mão de Vaca tem um cardápio maravilhoso. Parabéns, pegou a... É o local certo, porque a churrascaria Mão de Vaca é assim. O Delton Sá tenta me desconcentrar, mas eu falo... Como é que vai desconcentrar falando da churrascaria Mão de Vaca? Jamais. É impossível. Por mais que você tente, com tantas coisas aí que me deixam... Tanta comida gostosa na churrascaria Mão de Vaca. Churrascaria Mão de Vaca. Como, meu amigo? Na José Marrocos com a Rui Barbosa. Você pode fazer o seu pedido, receber em casa também, pelo 988657741 e o 99805-4212. Você... Bota o boné de jeito que tava agora, de lado. Assim? Aí, não, de lado aí. Assim? Não tem aquele menino maluquinho? Pronto. Aí, ó. Quando você faz esse negócio aí... Joãozinho maluquinho aí, ó. Joãozinho maluquinho. Churrascaria Mão de Vaca, vai lá.
Deixa eu falar agora, sabe de quem, João Filho? Lá da Fox, meu amigo Erlinho. Meu amigo, olha, Anderson Luiz, outro dia derrubou o celular, o bicho ficou lá todo sem função. Só pra ir lá em Erlinho, chegou lá ligeiro, menino, ligeiro. Aí tá aí, ó, novinho, não, o cara pensa que o celular dele é novo. Que ele tirou agora da caixa, tá aí. Lá na Fox tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri. Tem Fox em Crato, na Senador Pompeu, tem loja nas Padre Cícero com Santa Luzia, tem na São Pedro Seminário e também no Cariri Shopping. Bom, por aqui também no timaço da Vale FM, o Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bateu aquela fome agora? Faz o teu pedido, vai chegar rapidinho aí na tua casa, ou então você pode passar lá na Praça do Pio 12, 988380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Grande variedade de medicamentos para você. Olha, eu tava ontem com um problema sério aqui no pé. Cheguei na Farmácia Fernandes, doutor Alcides me ligou, disse: só compre isso, faça isso. Eu fui lá, tô novo de novo, rapaz. Tá 24... pronto pra jogar com o João Burgão, então? Não, ainda não, peraí. Ah, não, você tá dizendo aí que o pé tá bom. Mas aí era outro problema. Você tá dizendo que o pé tá bom. Problema, que foi no pé. Não corra, não. O joelho continua. O pé já tá ficando melhor. Muito bem. João Doutor tá ouvindo, viu? Pegou, disse: ó, Delto, vai lá na Farmácia Fernandes, compra isso aqui, toma isso aqui. Aí eu já tô quase novo. Tô quase Só novo. foi eu falar do duelo com o João, ele correu. Como diz Jucimar, dizer, gente, meu plano de saúde é Alcidão. Eita, Jucimar, você velho. Então, faça como o Delton Sá. Passe nas Farmácias Fernandes, fique novinho pra Delton Sá fazer o duelo com o João Burgão. A gente fala também da Só Fubê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas de alta performance e qualidade no serviço. É com o nosso amigo Adilson lá na Só Fumê, na rua José Barrocos 408, WhatsApp 98805-4899. Quando é coisa boa a gente dobra, não tem problema não, rapaz. Não tem problema não, mas eu escutei dobreu, eu escutei um dobreu aqui. Não foi aí não. Eu escutei um besourinho aqui, dobreu. Foi aqui, ó. Ah, tá. Tem nada a ver com aí, não. Ah, muito bem. Tem nada a ver. É que você pega a ligeiro e já vai assim, ó. Não, foi só você começar com aquele batido. Meu amigo, ó, João Filho. Foi só você com aquele batido de palma, pelo amor de Deus. Vamos liberar logo o rapaz, pra ele não ficar aqui. Chega pra cá, vem. Esse microfone tá funcionando, João Filho? Não sei, vamos por via das dúvidas. Sai aí, levantando. Fala lá, senta naquele lá. Vamos ver aqui. Rapaz, ontem teve uma discussão grande aqui sobre esse seu sobrenome. Ficou todo mundo querendo saber. Boa noite. Boa noite. É Cícero, né? Cícero Regelani. Delton, né? Marco Valério não. Pelo amor de Deus, não escolhemos pro Marco Valério na hora dessa, não. Senão ele vem pra cá pegar nós dois. Na verdade, eu ia falar uma boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Certo. Pronto, aí tá certo. Vamos lá. Então, meu nome é Cícero Regelani, e esse nome Regelani, eu nasci no ano de 78, e as coisas eram bem mais difíceis, né? Datilografar e tudo. E de alguma forma, acho que erraram. Pode ter errado, mas porém é Regelani, não é Regilânia, né? Fica... Alguma vez tu quis tirar dúvida assim com mamãe, com papai? Como é? O meu pai na época tomava umas ipioca. Pode ter errado. Eu acho que o rapaz aqui do cartório também tomava um. Eu acho que houve uma confusão nessa hora aí. Acho que houve uma alegria na hora de registrar o seu nome do seu pai. Estava muito feliz. Ele estava feliz. Seu pai era flamenguista ou é ainda? Não sei se é. Meu pai é flamenguista. Torce Guarani. Aí. Então, aliás, ele torce pelo futebol do Juazeiro. Era a festa do Guarani na época. Isso. 78. Véspera do time que todo mundo fala do Guarani de 79, né? Então já tava todo mundo comemorando o time que ia surgir, né? Zico Bombado. Tu joga bola, Cícero? Sim, positivo. Joga? Inclusive, na hora que eu mandei meu nome no programa, eu tava numa areninha onde meu filho treina futebol. E eu mandei por acaso. Já participei de vários sorteios, nunca ganhei. Ganhou. Olha que coisa boa, rapaz. E logo pro jantar do teu time, logo assim aí. Provar a lisura da Rádio Vale FM, né? Agora me diga uma coisa, com toda sinceridade. O menino é melhor do que tudo na bola? O meu filho tem 9 anos e na escola ele se destaca bastante porque ele tem muito pulmão. Ele é aquele volante que vai e vem, brigador. Pegador, é? E futuramente, se Deus quiser, pode ser que seja... E tu jogava em que posição? Ou joga ainda? Eu ainda treinei no juvenil do Icasa, na época. Mas aí... Mas tu é torcedor de Icasa ou Guarani? Tempos atrás, Guarani. Tempos atrás, a gente ou trabalhava ou jogava. E eu tive que trabalhar para ajudar meus pais. Eu sou dessa época aí. Positivo.
dessa época. Na verdade, eu torço... Positivo, tu é militar, não? Eu sou socorrista do SAMU. Entendi. Na verdade, eu torço pelo futebol de Juazeiro, entendeu? Eu só não torço por da capital, devido àquelas épocas passadas, os times vinham aqui... Quem sofre muito, né? Roubavam os times do ICAS, o juiz, entendeu? A federação, e eu fico com essa mágoa até hoje. Por capital, não torço. Tá certo, é um direito que ele assiste. Mas quando eles ganham, que eles estão bem posicionados, é bom pra todos nós, né? De uma forma geral. É, né? nosso estado. Mas né? é bom quando ele leva umas arbitragens erram lá contra eles, pra eles sentirem o que a gente senta aqui, né? Isso, exatamente. Tá aqui. Não, chega a entregar, Zé Carlinho. Porque Zé Carlinho é o representante, né? diretor de marketing do Baleia. Do Baleia, do comercial, vai lhe entregar aí, ó. E hoje ele veio com a camisa, ó. Da Juvenada do Guarani. Olha aí, rapaz. Pode, fica à vontade, meu irmão. Quero mandar um abraço e agradecer pelo brinde ao Baleia Hambúrguer, né? Desportista grande de Juazeiro do Norte, ao time comercial, o qual eu rastei muitos jogos. Meu irmão era goleiro lá, Humberto, muita gente conhece. E obrigado e uma boa noite. Mas teu irmão era bom goleiro ou era frangueiro? O meu irmão ainda jogou Campo Grande e foi campeão intermunicipal, ele conhece. Mas eu quero saber se era bom goleiro de você. Não diga que ele conhece, não. Diga você. Eu quero arranjar confusão na família, diga. Bom goleiro. Pipocou. Pipocou. Valeu, vocês desculpa a brincadeira, porque a gente gosta de descontrair aqui no programa. Seja bem-vindo sempre. Continue lá nos ouvindo, tendo paciência com esse povo aqui, certo? Deixa eu mandar um abraço pra Júnior da Atacom. Que Júnior disse que ficou massa, ó, João Filho. O quê? Quando eu comecei, Mengo. Ficou massa, né, Mengo. Júnior da Tacon disse que ficou massa aqui. Sua cara ficou melhor ainda. Olha, pelo YouTube. Mandar um abraço pra. Sabe pra quem? Pra um grande flamenguista. Sim. Sabe quem? Tico da Buchada. Grande flamenguista, fervoroso, meu amigo Tico da Buchada. Mas, torcedor do Mengão. Ele e Tonho Filho. Tico Dia domingo ficam os dois lá com as camisas do Mengão lá. Todos os dois vibrando. É um fazendo com a camisa do Buchada e outro assando. Cara, não se meta no time que Tico torce, não. É. Fique na sua. Não se meta não no falou time coisa que que Tico você da não Buchada, sabe? não. Que ele é torcedor do Flamengo. Sim. Bora. Vamos falar agora em nome... Vamos falar de quem? Você que escolhe. Eu quero do Guarani hoje. Pronto. Primeiro. Beleza. Em nome do Diniz Supermercados, a maior supermercado de todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico de canto a canto em todo canto, falando. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, João Filho, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, o Leão do Mercado que segue naquela expectativa de receber os seus atletas aqui na nossa cidade. O primeiro jogador deve chegar na madrugada de hoje, no caso já amanhã. Hoje, aliás, amanhã, né, Delton Sá? Meia-noite, chega o Felipe Carvalho. Eu pensei que chegar amanhã meia-noite, então já é no começo do dia, né? Não, ou no caso de hoje pra amanhã, meia-noite é amanhã. Então, não chega agora de madrugada agora? De madrugada chega o Felipe Carvalho. Nas primeiras horas Nas primeiras horas da quinta-feira chega o meio-campista Felipe Carvalho. Os demais devem chegar à noite, no ônibus que chega à noite aqui em Juazeiro, vem vários jogadores, no caso amanhã à noite, e outros devem chegar somente na sexta-feira. E o Guarani organiza para fazer o primeiro trabalho ainda na sexta-feira. O técnico Alexandre Lima segue trabalhando nos bastidores junto com o Zé Ivan para deixar tudo estruturado, ainda está terminando algumas obras lá no CT. Vale ressaltar também para o torcedor rubro-negro que puder ajudar lá nessas obras, que puder fazer alguma doação para ajudar também na construção que o Guarani está fazendo lá no CT do rubro-negro juazeirense, mas está tudo encaminhado para receber muito bem esses atletas que irão vestir a camisa do Guarani. Bom ressaltar também, Delton Sá, que ainda tem pulseira disponível, R$100 para o torcedor rubro-negro. Quem puder comprar vai conhecer todos os atletas, conhecer a comissão técnica, entender um pouco mais do planejamento, do projeto do Guarani para todo o ano de 2024. Compra com o presidente Zé Ivan, ali na Avenida Castelo Branco, onde era o antigo Coração de Boi. Você vai lá, compra a sua pulseira e vai poder conhecer o projeto do Guarani e conhecer o novo elenco do Rubro Negro Juazeirense. Eu não vou negar pra você, não. Tô doido pra dar um olé na minha esposa. Vai ter que levar ela, Deus. Não, levar não. Tô dando pra dar um olé nela. Ela tem um compromisso nosso familiar na sexta-feira e esse compromisso ele tá meio que ameaçado. E eu tô toda hora rezando pra lá não dar certo pra poder ir pro Guarani. Tá entendendo? Por isso que eu ainda não comprei, porque eu tô lá esperando que o negócio da mulher não dê certo. Aí eu dou um olé nela e vou pra lá, né? Mas tô esperando o olé pra poder ir pra lá. Mas a procura é satisfatória, lógico que pode melhorar. O torcedor rubro-negro tem que chegar junto. O torcedor tem que ajudar bastante a diretoria do Guarani. Alguns já procuraram, alguns já compraram. O Josafá tá ajudando, o Zé Ivan tá trabalhando. Eles estão focados nesse momento, nessa apresentação oficial
do time para esse primeiro momento, para os primeiros trabalhos, e também do torcedor conhecer um pouco mais do projeto. Vai ser apresentado o projeto durante todo o ano, então o torcedor vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Leão do Mercado. Beleza, Anderson Luiz. Você volta já para falar do Barbalha aqui no programa, no Vale Esportes, o timaço da Vale FM aqui no nosso programa. João Filho, senhor, me diga uma coisa. Eu digo tem até algum grande que estreia hoje no Campeonato Carioca? 2. Quem são? O Fogão, o Botafogo. Aquele que quase nunca ganhou o Carioca. É o senhor que tá dizendo. Isso eu mesmo tô dizendo. Diga. E às 9h30 da noite, lá o jogo parece que vai ser em Manaus. A estreia do Flamengo contra o Audax. Que geralmente ganha, né? Quem? O Audax? Não, o Flamengo. Ah, tá. Muito bem. Certo? Tá certo. O que é que você tem contra o Flamengo? Absolutamente nada. Você fica desse jeito com o Flamengo? Eu não tenho nada. Tenho nada contra. Como também nada a favor. Tá certo. Então pronto. Vamos pro intervalo? Não vou pra intervalo mais. Não vai pra cá não? Você não quer vir pra cá? Não Eu posso falar do Cariri agora? É o que eu já ia perguntar pra você. Sim. Em nome do Diniz Supermercados, a maioria dos supermercados, fale dessa enxurrada, dessa excursão, desse comboio, dessa comitiva. A Romaria vai ser grande, viu? Desses jogadores do Cariri que vão chegar de madrugada. Diga aí. É isso, jogadores do Cariri, atletas contratados que vão desembarcar nesta madrugada em Juazeiro. Tudo de avião, João Filho. A informação é que sim, que vem do Passarinho. Desembarcam à meia-noite. Então vamos a eles, a partir da 0 hora. Flaisbar, goleiro. Sei quem é. Ex-goleiro do Icasa. Eu sei quem é. Flaisbar passou pelo Apucarana do Paraná, jogou no Tombense. Aqui em Juazeiro defendeu o Icasa. Vai voltar mais uma vez pro futebol da região. Ele veio já com o Fabiano, diretor de futebol, não foi Flaismar? Um dia desse aí foi. Foi. Série D do Brasileiro. E agora o Flaisbar volta, mas agora para jogar no Cariri. Ele começou meio atabolhado um jogo lá, meio tal, e depois ele foi se firmando devagar. Se acalmou, passou o nervosismo, aí depois ele começou a fazer umas boas defesas no time do Icasa. Diga aí. Mais um nome, o volante Renan Gonçalves. Não conheço não. Vem da onde? Tava no futebol paulista, jogou também no futebol do Rio de Janeiro. Sim, mas no futebol paulista onde? No time chamado Independente. Nunca ouvi falar, mas da onde? Independente do interior de São Paulo. Mas da onde? Não tem essa. Não sabe. Não, joga que divisão essa aí? A qual? Aí não sabe não, né? Tudo bem, não veio a informação. Beleza. A informação não veio detalhada. Não, sem problema, João Filho, não. Mas eu vou buscar o tipo Renan Gonçalves. Eu vou buscar o tipo sanguíneo do cidadão, a idade, a filiação, tudo pro senhor, tá bom? Não, mas tá bom, não se preocupe não. Vem um zagueiro também. Como é o nome do homem? David Alex. David Alex, também nunca ouvi falar. Ele estava no Amparo de São Paulo. Como é? Ele jogou no Amparo, equipe lá do interior de São Paulo. Certo. E um dos seus últimos clubes também foi o Garibaldi, lá do Rio Grande do Sul. Garibaldi eu conheço, o Amparo pouco, mas vai embora. Tá chegando o atacante, o Simon Ricardo. Também não conheço não, Simon Ricardo vem do Fluminense, só que de Santa Catarina. Rapaz, Santa Catarina tem Fluminense também? Tem. Ponte Preta de São Paulo, jogou na Ponte Preta. E o seu último clube foi o Garibaldi, do Rio Grande do Sul. Olha aí. Mais um do Garibaldi. Certo. O zagueiro Victor Renan, que vem do futebol do Maranhão, tava no Motoclube. Passou também pelo Apucarana, Confiança, e o Atlético Assisense, que é lá do interior de São Paulo. Tem mais um jogador, meio atacante, Sávio Carioca. Ele jogou no Limoeiro aqui, não foi? Jogou no Limoeiro aqui. Tem passagens pelo Serra do Espírito Santo, Juventus do Rio de Janeiro. E para fechar também o meia Maxwell Lima. O Maxwell tem 24 anos, fez base na sua carreira do Santos. Teve uma base também no Corinthians, do Santa Cruz, Pernambuco, Portuguesa, Ponte Preta, Esporte Clube do Recife. São esses os atletas que são aguardados. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai saber responder. Eu posso perguntar? Pergunta. Esse pacotão é de algum empresário que entrou nesse negócio aí, que tá mandando esse pacotão? Como é que é esse negócio aí, me diga? Até tentei o contato com o presidente hoje, doutor Rosenberg, mas... Ele está com cara de pacotão. Mas ele não tive resposta. Eu tentei contato com o doutor Rosenberg hoje. Se que ele me der um posicionamento desses atletas, a gente traz aqui a informação. César Santana pode lhe dizer. Ou o César, que tá escutando a gente agora. César, Kleber ainda tá lá? Hã? Kleber ainda tá lá? Eu acredito que esteja, né? Não teve nenhum. Eu quero saber se é pacotão, se é de
empresário, como é que foi isso aí, para de repente vir. Porque geralmente quando vem tudo de uma vez assim, eu não sei, vocês são mais novos, o Pedro Paulo, o Anderson não vão lembrar, talvez você lembre. Aqui tem uma história que os regulamentos de campeonatos estaduais, eles permitiam que você contratasse até aquela reta final do campeonato, você ia pra fase final. Eu me alegro. Aí, lembra, aí o Ceará, era assim, aí ia pra reta final, o Ceará jogava o campeonato todinho com um time, Fortaleza com outro. Aí quando chegava na reta final, tira Dimas Filgueira, traz Lula Pereira de São Paulo, ele vinha com aquele... carrada de jogador lá do campeonato do futebol paulista, pra jogar a fase final do campeonato estadual aqui, para ganhar campeonato estadual. Bom, tivemos um exemplo aqui na cidade com o Icasa, o Flávio trouxe um time todinho para Fares Lopes, foi? Foi. Trouxe mas aí tudo bem, mas eu tô dizendo assim que no campeonato ele trouxe no começo da Fares Lopes. Beleza. Mas nesse campeonato que eu digo, os caras vieram no final, né? E esses aqui estão chegando pro começo. chegando pro começo, Exatamente. Mas não estão vindo tudo do mesmo time. Flávio trouxe tudo do mesmo time. Olha a diferença. Aí você já tá querendo misturar as tintas, você já tá querendo botar água no leite dos outros. Que aí tá vindo um não sei da onde, outro não sei de qual lugar. Mas vem. Tá entendendo? Mas estão vindo. Ainda bem que estão vindo, né? E estão chegando cedo para poder Atletas trabalhar. que serão comandados pelo Adelmo Soares na disputa do Campeonato da Segunda. O Cariri... Aí eu queria saber se era pacotão, se era a indicação do Adelmo. Caminha-se para ser um pacotão. Eu não teria 100% para cravar a informação aqui que é um pacotão de atletas. Se você não sabe. Deixa pra mim o pacotão. Eu deixo. Fique sem o pacotão, viu? Fique sem o pacotão. Eu fico sem ele, fico. Vai tirar dúvida. Viu? O Cariri vai estrear. O Cariri vai estrear dia 17. Certo. Será o primeiro clube da cidade a estrear na segundona. É um sábado, né? É um sábado contra sábado pós-carnaval, né? Itapipoca. Vai estrear contra o Aqui em Juazeiro. Aqui, vai jogar na Arena Romeirão. Esse jogo vai ser Arena? O Cariri vai jogar na Arena. Como mandante, durante a sua participação no campeonato, jogará na Arena Romeirão e continuará treinando lá no Mirandão, no Crato. Aí no domingo tem... Casa Guarani. Casa Guarani. Guarani e Casa, né? Com o mando de campo é do Guarani, né? Guarani e Casa, né? Eu vou narrar esse jogo do Cariri. Vai? Vou pedir a Marco Valério pra eu narrar esse jogo do Cariri, essa estreia. Peça a 10ª letra também. Oi? A 10ª letra tá ouvindo aí. Faça a linha, a situação com a 10ª letra pra gente fazer o Cariri também. Pra fazer o Cariri? Sim. Não tô dizendo pra você, eu vou fazer o jogo do Cariri. Muito bem, doutor. É no sábado? É. Tô dizendo pra você que eu vou fazer esse jogo aí. Combinar com o Marco Valério pra eu fazer esse jogo do Itapipoca. Tá certo? Pronto. Fechado? Tá fechado. Tem mais algum detalhe do Cariri? Por hoje é só, Delton. Esse João Filho Como diz meu amigo Anderson Luiz, por hoje é só. Esse João Filho é... Olha aí, tudo, um pacotaço logo de 7 jogadores de uma vez só do Cariri desembarcando, meu caro Anderson Luiz. Por isso que eu tô perguntando que é pacotão. Vem tudo no mesmo voo, Anderson Luiz. Vem tudo no mesmo voo. Por isso que eu tô perguntando se é um pacotão. E João Filho, não acredito que não fica com essas ondas comigo. Tá certo. Vamos pra onde agora, João Filho? Eu vou pra onde o senhor quiser. Quilmer já chegou? Ainda não. Rapaz, cadê Quilmer de Campos, hein? Rapaz, Quilmer de Campos tá com trailhagem com a gente, quer mais conversa com a gente. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço agora pro Gilberto Júnior, corretor de imóveis, ex-Júnior Atacom. Oxê. Gilberto Júnior, pegou bem, Gilberto Júnior, corretor de... Não vou chamar você de Gilberto Júnior, não, porque eu já tenho um Gilberto Júnior aqui na minha agenda. Um abraço pro que é Gilberto Júnior da Cagés. Um abraço pro pai do Júnior, rapaz, seu Gilberto, que é boa demais. Ó, Júnior, vai ser Gilberto JR, GJR, Gilberto JR, alguma coisa assim, que Gilberto Júnior já tem, que é Gilberto Júnior lá da Cagés. Não vem não, que ele chegou primeiro que você, escolha outra aí. Bota outro nome aí pra gente. Escolha aí, que a agenda do homem é o jeito que ele quer, né? O jeito que você quer, não. Chegou o Quilmer? Não, eu tava só testando aqui. Ah, tu tava só testando, né? Então, já que ele não chegou, vamos falar do Icasa. O torcedor do Icasa não quer conversa. Vamos falar do Verdão do Cariri com Pedro Paulo Vieira. Do Diniz, supermercados, Amarrete Supermercados de todo o interior do estado de Ceará. Se seu filho tá ali aperreando por uma bola nova, vai lá no Diniz, da Ailton Gomes, que lá tem bola pra vender também. Pra esse menino parar de perturbar o seu juiz e você bota ele pra jogar a bola. Fala... Pedro Paulo Vieira Júnior. Ai não, tem Júnior não. Tem não. Pra falar do Verdão do Cariri. Verdão do Cariri, como a gente já falou nesta noite, começa a ter uma cara de time. Hoje o técnico Leandro Campos fez um trabalho de ataque contra a defesa. E antes não tinha não, Pedro Paulo? Não, cara de time dos 11. Dos 11. Time titular. Sim. Time que vai a campo. Time que vai dar alegria à torcida. Dê nas costas do lateral de novo, ainda né? Bem que antes de começar o programa, a produção me disse, ó, Delton Sá tá daquele jeito. Hoje eu tô daquele jeito. Tá inspirado, dê nas costas do lateral de novo, né? E o time do Icasa, Thalisson,
Ramon, Edmário e o Boré, Felipe e o Juliano, os 6 da defesa. E aí os 6 do ataque, né? Ali os 2 meias. Futebol americano. Não, aí assim, corra pra garantir a sua vaga. Certo, só são certo. 11. Só são 10, né, atleta? Dos homens de ataque, o Júnior Batata centralizado, do Itapajé de um lado, o Rodney do outro. E os 2 meias, o Bruninho e o Cláudio Júnior. Este foi o trabalho de hoje, né? De uma forma mais intensa, ataque contra defesa, diversas situações. E provavelmente são destes 12 aí que o Leandro vai tirar os 10 e o goleiro. A disputa do gol também tá bem acirrada, 2 grandes goleiros. Eu vou aproveitar diante dessa escalação que você fez agora do Icasa. Ixi, mala. Eita mala, viu? Literalmente, né? Aqui. Tu é doido. Que carrega é isso? Como eu chamo Gilberto Pai de Giba, na minha agenda é Gilberto de Giba. Gilberto feito Gilberto. Pronto. Tá. Foi boa, Jusmar. Tudo explicado agora, né? Gostei da ideia agora. Gilberto de Giba. Gilberto de Giba. Pedro Paulo, interessante assim, vai ser uma experiência muito interessante agora que nossos times, eles estão com muitos jogadores, caras novas, que os torcedores não conhecem. O Icasa tá no mesmo caminho. O cara tem 1, 2, 3, 4 ali. O André, que já jogou aqui. André, Calcinha, Guto, Dudu Itapajé. Parou. Tem mais alguém? Pois é. Parou. Conhecido só. É o que eu tô dizendo. Aí você chega no Guarani, tem 2, 3, 4 no máximo conhecidos. Você vai pro Cariri, com essa carrada aí que o João Filho desceu agora, pouca gente conhecida. Então, quer dizer, o que é um novo momento, né? Oi? É um novo momento. Exatamente. Então a gente vai ter que ver aí no Icasa a mesma forma. Daí porque eu acho essa curiosidade do torcedor ir pro treino. Quem tem espaço, que vai para lá, para dar uma olhadinha, para tentar se familiarizar já com jogadores. Né? Isso é o que está acontecendo no campeonato cearense, em virtude dos campeonatos paralelos. Você está tendo que buscar alternativas longe e confiar muito no taco dos outros. Porque a verdade é essa. O dirigente aqui está tendo que confiar nas indicações dos outros. Ele está participando pouco porque ele não conhece o mercado lá fora, está tendo que fazer aquela pesquisa, um diz o nome, o cara vai lá, liga para fulano, para Beltrano, para buscar informação, os caras prestam, não prestam, para vir para cá. E quando é assim, eu acho que o nível de acerto é mais difícil. É mais difícil, eu confio mais no olhar, quando os caras vão lá para olhar, que muitos dirigentes faziam isso aqui. O Severo, apesar de que uma conversa que eu tive com o Severo rapidamente, o Severo disse, olha, eu vi quase todos esses jogadores do Guarani atuando. Ele me deu essa garantia. No Icasa, eu não sei se o Fabiano viu esses jogadores atuando. A maioria do grupo tem o olhar também do técnico Leandro Campos, indicação, né? Do treinador. Então são jogadores que vêm e que a gente torce muito que possa dar certo dentro da realidade do campeonato que se apresenta, né? Então essa formação que você traz para mim é uma formação de... Eu nem posso opinar, que eu não conheço o futebol dos jogadores. Às vezes você chega, a gente tá andando na rua, os caras, rapaz, como é que tá o Icasa? Cara, eu não posso te falar, porque tudo que eu disser para você aqui pode ser preconceituoso. Eu posso tá dizendo aqui, puxando saco demais, eu posso estar sendo rigoroso demais em opinar sobre a formação. Porque quando você traz aqui, que diz aí, ó, o time é esse aqui, né? Eu não vou poder opinar enquanto não ver essa galera aí dando chute na bola e correndo atrás dela, né? E se o torcedor quiser, as portas do Praxedão estão abertas para ver o treinamento. Todos dia à tarde, amanhã tem treino também lá no Praxedão a partir de 3h30. Gosta de trabalhar, viu? Trabalha. Esse Leandro Campos gosta de trabalhar, o bicho é danado para trabalhar. Viu? E ele tem apito. Tem apito, né? Aí João Filho vem com raiva. Leandro Campos fica lá no treino apitando e ele não quer apitar na rua. É um boneco, né? Besta, né? Esse de João Filho. Só porque ele ganhou um boné de lousa aí, ó. Mas isso aí é antigão. Esse aqui é um dos primeiros. Isso aí é igual, é da mesma idade do teu. Eu tenho um desse aí também. É, da mesma idade do teu. Eu vi eles comprando uma pichicha danada lá. E o chileno sem entender nada. O chileno sem entender nada que teu pai e que Kilmer falava e a confusão grande lá. Aí, tanto que eu nem comprei. Eu disse, não, lá isso aí não, que eu não gosto muito, não. Valeu, Pedro Paulo Vieira. Até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser. Com notícias do Verdão do Cariri aqui no programa Vale Esporte. Mandar um abraço pro meu amigo Francisco, grande Francisco, torcedor do Vasco da Gama e fã do Kilmer de Campos. Tá reclamando que o Kilmer nunca mais mandou um alô pra ele. O Kilmer não tá mais nem participando. Vai mandar já, ele vai ligar já. Ele não tá nem participando, como é que ele vai mandar um alô pra tu, do programa de esporte. Mandar um abraço também, peraí, João Filho, só pra mandar um abraço aqui pro Camburão dos Pastéis e pro Bolinha.
lá no Crato. Agora tu fala, João Filho. Uma rapidíssima informação que a cidade de Pereiro, que você conhece, Pereiro ali próximo à minha Jaguaribe, a Escola de Ensino Profissionalizante Maria Célia Pinheiro Falcão, 32 alunos se destacaram na redação do Enem, tiveram excelentes notas na redação do Enem, na cidade de Pereiro. Essa escola, Delton, que leva o nome dessa senhora, essa senhora é minha tia, irmã da minha mãe, ela faleceu já há alguns anos, e uma homenagem que foi feita a ela, onde 32 alunos acabaram se destacando na nota da redação do Enem. Que coisa boa, rapaz. Fica feito aqui esse registro, é um programa de esportes, mas... Essa escola é privada ou é pública? É escola pública, estadual, escola de ensino profissionalizante, lá na cidade de Pereira. Coisa boa, rapaz, coisa boa. Já há algum tempo já que ela está em funcionamento, vários alunos estudam lá e teve esse destaque que a gente coloca aqui com muita alegria. Tá certo, meu caro João Filho. Boa. Cadê o Luz? Falei com ele, disse que ia ligar, né? Tô aguardando, né? Vamos ver se é ele. Bota aí, vê se é Quilmer de Campos aí. Se é Quilmer mesmo. Se é Quilmer. Não deixa ele dizer nada sem ele mandar um alô do Francisco aí, não. Ele tem que mandar um alô do Francisco logo, que o Francisco tá me aperreando o juiz aqui, que ele não mandou mais alô pra Francisco. Manda um abraço pra Francisco, Quilmer. Boa noite. Quilmer. Era pra ser, né? Quilmer. Oi. Alô, Quilmer. Quilmer de Campos. Nada? Nada do Quilmer? Caiu, bateu, levantou? Caiu, bateu, machucou? Tem que ser gelol. Você lembra dessa propaganda, João Filho? Lembro, sim, senhor. Lembra? Então tá bom. Tá certo. Vamos. Olha aí, Farmácia Fernando tem gelol. Tem gelol. Vamos botar agora o Quilmer no ar. Boa noite, Quilmer. Tudo bem, Deltaço? Tudo em paz. Cadê Francisco? Rapaz, Francisco tá me perturbando aqui, dizendo que você esqueceu dele. Que Torcedor você do Vasco, não quer mais então, conversa da Gama, com né? ele. Hã? Torcedor do Vasco. Francisco, torcedor do Vasco da Gama, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu sei que você é fluminense. Vamos supor que não existisse o Fluminense no mundo. Você torceria o quê no Rio? No Rio? Goitacás. Rapaz, cara, no Rio eu tenho uma simpatia grande pelo América. Deixa de brincadeira. Não, eu tô falando sério, cara. Então eu vou mudar a pergunta. Se não existisse o Fluminense, dos três grandes que sobraram, Vasco, Botafogo ou Flamengo, você seria o quê? Rapaz, eu acho que eu seria torcedor do Flamengo. Zé? Eu acho que seria torcedor do Flamengo. Mas, rapaz... Eu não posso afirmar, mas eu acredito que eu seria torcedor do Flamengo. Lá no Rio de Janeiro. Não me pergunto por que não, mas eu acho que eu me identificaria um pouco mais com o Flamengo no Rio de Janeiro. João Filho, se não existisse o Palmeiras no mundo, os três grandes, Corinthians, São Paulo e Santos, você seria o quê? Eu ficaria muito decepcionado com essa possibilidade. Não torceria pra nenhum. Que isso, meu filho? Eu ia detestar futebol. É quando o cara radical. Eu ia ficar numa tristeza grande. Você pode ter certeza disso. Não, agora vamos supor que essa sua resposta não tivesse efeito. Você teria coragem de torcer pra quem? Pro São Paulo? João Filho com a camisa de São Paulo ia ficar muito bonito. Corintiano ou Santista? Não olhe pra mim não, meu filho. Responda. Bora, meu filho. Deixa se vira. Rapaz, eu acho, bem por longe mesmo, que ele seria São Paulino. Não, Nossa Senhora me defenda. Que é isso? Eu acho que eu torceria pro Santos. Pro Santos, né? Você tem cara de Santista mesmo. Viu? O Santos é um time menos chato desses outros dois que você citou aí. Né? Tá bom. Se não existisse o São Paulo no mundo... Não, peraí. Pra você torcer pra alguém, teria que não existir uma carrada de time. Tinha que acabar com metade dos times do Brasil pra perguntar pra quem tu ia torcer. A conversa que a gente chega de Fortaleza pra gente é que Quilmer sempre torceu Fortaleza. Aí disse que salvava. Enrolava a mãe dele. Ele disse que era um Miguelito pra mãe dele. Enrolava a mãe dele com essa história que era torcedor. E eu suspeitei, quando eu conheci a mãe de Quilmer, na casa dela, pela conversa, eu desconfiei. Disse que Quilmer não é torcedor do Fortaleza. Ele disse que torce Fortaleza pra enganar a mãe dele.
E era. Era sim. E a senhora, sua mãe, torce pra quem, Kio? Fortaleza. 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 E o pai era torcedor do Ceará. E o seu pai torcia Ceará. É. E o filho ferroviário. E eu misturei as duas cores, entendeu? Se eu fosse sua mãe, eu lhe deserdava. Pra lá, João Filho. Arrocha aí, homem. Vamos lá. Algumas notícias aqui da capital. O técnico Juan Pablo Vojvoda deu uma coletiva de imprensa hoje, já voltou para começar iniciar os trabalhos. Fortaleza estreia no sábado contra o Horizonte. Olha a responsabilidade do Horizonte, que eliminou em casa, aí dentro do Romeirão. Horizonte e Fortaleza, e é claro, perguntaram, né? Juan Pablo Vojvoda, por que é que você não foi embora do Fortaleza com boas propostas, inclusive a do São Paulo Futebol Clube? Ele respondeu, abre aspas, não mexem muito com a minha cabeça, disse o Juan Pablo Vojvoda em relação à proposta do São Paulo Futebol Clube e de outros clubes também. Ele disse que proposta de São Paulo, de fulano, de ciclano, não mexeu com a cabeça dele e que ele preferiu ou preferiria passar mais uma temporada no Fortaleza. No Ceará, o Facundo Barceló e o Facundo Castro foram apresentados oficialmente com a camisa do Vozão de Porangabuçu esta tarde no estádio Carlos de Alencar Pinto. O Ceará que só estreia no domingo no Campeonato Cearense de Futebol. Quem está deixando o Ceará é o atacante Pedrinho. Sem boas oportunidades, o Pedrinho, o Ceará está emprestando para o Avaí, o time da famosa Ilha do Guga. No Ferroviário tem ingresso mais barato no final de semana. O ingresso terá 50% de desconto. A arquibancada custará R$20, a cadeira cativa R$40. Jogão de bola sábado, 18 horas, Ferroviário e Floresta, na estreia do Ferrão do Campeonato Cearense 2025. E uma última informação do Ceará, o Ceará anunciou a contratação de Ramon Menezes. Não é aquele famoso não, porque aquele já parou de jogar. É zagueiro esse. Ramon Menezes tem 28 anos de idade, foi anunciado pelo Ceará para a temporada 24. Ele disputou a Série B com a camiseta do Clube de Regatas Brasil, o CRB, lá de Maceió. Agora, Delton Sá, amigos do timaço da Vale FM. O campeonato cearense aqui na capital cearense, que a gente nota entre os torcedores é que a movimentação é boa, é tamanha, e a capital vive com muita expectativa o início do campeonato cearense para os três grandões aqui da capital, Ceará, Fortaleza e Ferroviário. O Ferroviário, que tenta um campeonato que não conquista desde 95. O Ceará foi o último campeão, tirando o pentacampeonato do Ceará. E o Fortaleza, que briga pelo hexacampeonato. Não quer demais lembrar que dos três grandes, o Ferroviário é o grande mais vezes surrupiado e roubado. Só para você ter uma ideia, o Ferroviário tem 22 vice-campeonatos, que já meteram a mão e deram de pé na bunda no Ferroviário, meu amigo, não está escrito nenhum gibi. Ao vivo, capital cearense, foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Rapaz, já estamos partindo para 29 anos daquele caso de Ferroviário 0-0 no PV, que deu o título ao Ferroviário. Caramba, rapaz, que, meu amigo, vida passou rápido, viu? Aquele jogo, aquele 0-0 lá no PV, que era um jogo que, se o Icasa ganhasse, prorrogava a decisão do campeonato para mais duas partidas, né? Porque o campeonato naquele ano teve 3 turnos, o Icasa ganhou o primeiro, o Ferroviário ganhou os outros 2 turnos, aí teve uma partida para saber se prorrogava a decisão para mais 2 jogos. Como saiu 0-0, o Ferroviário jogava pelo empate, o Ferroviário acabou sagrando-se bicampeão, na verdade, em 95, né? Você também era daqueles que, quando acabava o jogo no PV à noite, antes de voltar para a terra do meu Padim, jantava na churrascaria Gaúcho, lá na Barão de Aratânia, no Gaúcho.
Gaúcho. Era, rapaz, sempre. O local de jantar mesmo antes de vir de voltar para Juazeiro era ali. Quando não era lá, era naquela churrascaria Betos, na Avenida dos Expedicionários. Né? Isso, lá também. Lá realmente. também. E a comida do gaúcho era muito boa, né? Era comida muito boa. Eu prefiro churrascaria Mão de Vaca. Aí não dá nem pra comparar, né? Não dá nem pra comparar. Mas tinha um mistão lá que era muito bom. A gente sentava lá, quando eu ia como repórter nessa época, né? O narrador, a gente pedia um mistão lá pra 2, meu amigo. Comia que saía de lá, ó, cheinho, bons tempos, rapaz. Ali a gente viveu tanta emoção naquelas. Nós vimos o presidente querendo bater em jogador, o jogador brigando com o trem, rapaz, deu tanta resenha naquele gaúcho. Teve um jogador que perdeu um pênalti, que quase é eliminado. O presidente foi lá, quase sai na tapa com o jogador. Quem era? Não, vou ficar quieto, vou dizer não. Valeu, viu, Kilmer? Um abraço, Delta. Sou seu fã, viu? Eu é que sou seu, meu amigo. Um abraço. Já que a gente falou da churrascaria, Valeu. deixa eu falar da churrascaria Mão de Vaca. Fale. Tem o melhor churrasco da região e Anderson Luiz tem que vir agora para falar do Barbalha. Antes do Anderson, deixe-me falar do ESC Cursos, que está com matrículas abertas para o pré-vestibular e Enem, com turmas manhã e noite. Além disso, estão abertas as inscrições para os principais concursos públicos, como o da Polícia Penal aqui do Ceará, BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. Então não perca tempo, venha para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Mais informações pelo 3571-3487, WhatsApp do ESC 999822476, o site do ESC é o www.esccursos.com.br. Juntos realizamos sonhos. Anderson Luiz com informações do Barbalha, que ultima preparativos aí para a sua estreia no Campeonato Estadual, só que da primeira divisão. Em nome do Diniz Supermercado. Sim, senhor. O Barbalha realizou seu último amistoso ontem contra o time de Milagres e acabou empatando pelo placar de 0-0. Muitas oportunidades o Barbalha criou durante a partida, o Deison até colocou a bola no travessão, mas infelizmente o Barbalha não conseguiu fazer o gol para conseguir essa vitória, que seria bem interessante, mas o que vale para o técnico Marcelão é a análise do que ele fez do time. Inclusive, esse time é basicamente o mesmo time que jogou o primeiro amistoso contra a equipe do Cedro. A diferença é só o Lê, que veio para ser titular desse time. A base do time de ontem foi com Fabrício no gol, Fabrício Recife na direita, Renan e Henrique, e na lateral esquerda, Júnior Santos. Igor, Lê, Romário e Davidson, o ataque de Alan Vitor e Jean. A diferença é que no primeiro amistoso, o Anderson Cachorrão era titular desse time, acabou deixando o time do Barbalha, foi pro Iguatu, e aí quem ganhou a vaga do Anderson Cachorrão foi o Lê, nesse amistoso de ontem da equipe barbalhense. Valeu, Anderson Luiz, que trouxe aí informações rapidinhas do time do Barbalha. Vamos embora, João Filho, que Lula tá chegando. Já tem bola.